Bora cuidar da sua vida! E vamos aí pro conhecimento, gente. Nada melhor do que cuidar da nossa vida, nos abastecendo de conhecimento. Bem-vindos e bem-vindas a essa aula que eu tô aqui abrindo uma série de aulas para vocês, falando sobre o medo de falar em público, que é um medo que assombra muitas pessoas, principalmente as mulheres. E nessa aula 1 eu quero falar com vocês exatamente sobre o que é a glossofobia, trazer alguns dados estatísticos aí para vocês conseguirem entender da onde que vem tudo isso, o porquê que isso acontece, historicamente, culturalmente, por que as mulheres sofrem muito mais disso do que os homens. Bora então para a aula, minha gente. Bora que aqui é conteúdo, não tem enrolação. Tô abrindo como um live para deixar salvo para vocês essa aula de uma série de aulas que eu vou trazer. Glossofobia, medo de falar em público, gente. E é um medo que, olha, é impressionante. Eu vou trazer dados aqui, estatísticos, históricos, para a gente entender e também encorpar esse conteúdo para nós entendermos o motivo de tantas mulheres sofrerem por isso. Lógico que tem muito homem que também tem esse medo de falar em público, sofre com a glossofobia, mas o índice é muito maior em mulheres. E eu presencio isso muito no meu dia a dia, gente. Tanto pessoas que eu conheço, pessoas do meu convívio, como quando eu vou, por exemplo, em reuniões, em networkings, que a gente tem lá, as mulheres precisam se apresentar seu produto, seu serviço, se apresentar, muitas vezes para fazer uma apresentação pessoal. A mulher trava, a mulher simplesmente trava. Isso me dá assim, eu falo, meu Deus do céu, como? Mulheres assim com potencial incrível, com produtos maravilhosos para vender, para oferecer, para distribuir para o mundo. E o que acontece? É exatamente isso que o Fábio falou. As pessoas elas ficam reprimidas, elas olham para aquilo e falam, meu Deus do céu, muitas paralisam, tá? Então é nisso que eu vou falar, é sobre isso que vai assim decorrer essas aulas que eu vou trazer aqui para vocês, com esse conteúdo riquíssimo. Fui estudar, fui buscar dados estatísticos, dados históricos, culturais, para trazer uma base bacana aqui para vocês, não ficar só falando aqui e ter, né, mais informações concretas. Então bora lá. Segundo, olha só, Cross River Therapy, o Steven Zolderer, não sei se estou falando seu nome certo, tá, Steven? Me perdoa se eu estiver falando errado, mas ele trouxe aí várias estatísticas que estão permeando esse assunto da glossofobia, o medo de falar em público. Então, 75% da população mundial, nós estamos falando aí de bilhões de pessoas, que é a população mundial, 75%, gente, muito mais da metade sofre do medo de falar em público. E dentre esses 75%, a grande maioria são mulheres. Dentro dessa pesquisa, desses dados que ele traz, 44% das mulheres falaram que tem medo de falar em público. É muita gente que representa esse público feminino. E aí, o que eu quis trazer para essa aula 1? Uma contextualização histórica e cultural. Tá? Já vou deixar claro aqui logo no início, tá bom? Que eu tô trazendo dados científicos, dados históricos, que não tem nada a ver em dividir em feminismo, em machismo, é homem contra mulher, não tem nada a ver. É só para nós entendermos o porquê das mulheres serem aquelas da população mundial que sofrem mais com esse medo, com essa fobia de falar em público, para nós entendermos e termos um contexto para ficar mais claro, porque tem muita mulher que sofre disso e nem sabe o porquê, simplesmente tem esse pânico, esse medo e não sabe o porquê. E pesquisando, para mim fez tanto sentido que eu falei, eu quero compartilhar, quero trazer isso em aula, quero deixar isso aqui, esse conteúdo aqui para vocês. Tá? Então bora lá. Se a gente for olhar na história e na cultura, nós temos a divisão de papéis. Papéis voltados para o feminino, voltados para o masculino, tá? É divisão de papéis, independentemente aí do que permeia toda essa coisa aí voltada para os gêneros e tudo mais, gente. Fiquem tranquilos que isso aqui é só mais pra gente contextualizar, tá?
Não é divisão de opiniões nem nada, é só pra gente entender o porquê, beleza? Bora lá! Dentro do papel masculino, o que acontece? Lá na época, na pré-história, os homens faziam o quê? Qual que era a responsabilidade, o papel principal do homem? Prover. Eles iam caçar, eles eram responsáveis pelas atividades, pelas tarefas que exigiam força, não é? Então, o homem ele tinha esse papel mais de ir à frente, ele que abria caminho, ele que saía para falar, para desbravar, para bravejar até, não é bravejar, não é isso? Então eles assumiam papéis que exigiam o quê? Força física, eram caçadores, eram guerreiros e trabalhadores no sentido de, a mulher não trabalhava, trabalhava pra caramba, né? Vamos deixar claro, mas era o trabalho braçal, trabalho da força, é o trabalho de abrir mesmo caminhos, tá? E a mulher ficava onde? A mulher ficava fechada dentro de casa, na caverna, cuidando dos seus, cuidando da casa, cuidando dos filhos, trabalhando na educação dessas crianças, certo? Então a mulher tinha esse papel, nesse lugar de fala, mas fechada, tudo bem? E aí, dentre essa questão histórica também, nós temos no contexto geral nosso a divisão entre razão e emoção. Normalmente, quando a gente fala de homens e mulheres, historicamente, as mulheres estão mais voltadas para onde? Para o emocional. E os homens para o racional, certo? Legal. E aí, quando a gente fala de mulheres estarem mais para o lado emocional, o que acontece? A emoção nos traz o quê? Nos remete à fragilidade, à sensibilidade. O famoso jargão das mulheres serem o sexo frágil, tá? Fisicamente, nós mulheres, a questão de força, a questão de explosão, a questão toda ali de tônus muscular, realmente, o nosso corpo, a nossa natureza realmente é mais frágil do que a natureza do homem, beleza? Estão entendendo? Eu tô contextualizando, tá? Não tô dizendo que é certo, que é errado, não tem nada disso. É só pra gente entender as origens. O porquê que as mulheres estão mais sofrendo desse mal do que os homens. Não que os homens não estejam aí sofrendo com a glossofobia. Sim, estão, tudo bem? Mas em menor percentual. As mulheres são a grande maioria, tá? E aí nós vamos tendo aí crenças instaladas nas mulheres delas não terem voz, de quando elas forem falar, né? Quando elas iam falar, se posicionar, enfim, muitas eram caladas, muitas eram, assim, aquela velha frase que a gente ouve, né? É colocada no seu lugar, tá? No seu lugar de não falar, no seu lugar de não se posicionar, tá bom? E aí acaba ficando naquela coisa de reprimida, que é o que o Fábio falou aqui no início. Elas ficam reprimidas, fechadinhas e acabam não se desafiando a falar em público. Legal? Ótimo. E aí, olha só que interessante. Por todo esse contexto histórico e cultural, até nos dias de hoje, tá, gente? Até hoje ainda isso há uma discrepância muito grande por conta de tudo isso que eu tô trazendo. Nós, mulheres, não temos muitas referências de mulheres que estão em cargos de liderança, na própria política, CEOs de empresas, as próprias empresárias mesmo, né? Hoje nós temos algumas referências, mas antigamente, até na época quando eu iniciei nessa minha carreira na empresa onde eu trabalhava como líder, eu tinha pouquíssimas referências de mulheres que estavam em posição de liderança, que tinham lugar de fala. Então, o que acontece? Por conta disso, muitas que até tinham essa vontade, que até tinham esse desejo dentro delas, muitas acabavam ficando caladas, não se posicionavam. Por quê? Por conta de faltar algumas referências. E tipo, hoje não acontece muito de você olhar, por exemplo, você ter uma referência de uma mulher que você olha e você fala, pô, essa mulher eu vou modelar, pô, essa mulher me inspira. Por quê? Porque ela chegou num lugar onde você fala, puxa vida, a mulher é capaz de chegar lá. E antigamente, ou até hoje, assim, a gente olha e a gente fala, cara, tem poucas referências femininas. Então, historicamente, as mulheres, elas acabaram não tendo muito, assim, sabe aquela coisa de olhar lá na frente e falar assim, puxa vida, é esse caminho que eu quero trilhar?
porque ela não tinha as referências, tá? E aí, gente, voltando para essa questão dos papéis femininos, masculinos, falando de feminilidade, tá? Feminilidade muito se confunde com essa questão de a mulher simplesmente se omitir, de não se posicionar, de ficar fechadinha e de ser aquela coisa assim, ah, não vou falar porque eu sou mulher. Infelizmente ainda tem muito, tá? Nos tempos que nós vivemos atualmente, nós temos sim um progresso, um avanço muito gigante em relação a isso, mas ainda existe essa coisa de a mulher ficar reprimida no papel dela. E ser feminina não necessariamente significa você ficar quietinha, você abaixar a cabeça, você simplesmente ficar ali sabendo que você tem condição de se posicionar, de colocar a sua opinião para agregar aquela discussão que tá rolando ali num café de networking ou então até numa reunião de trabalho, e muitas se fecham, muitas simplesmente ficam ali paradas, paralisadas, porque tem medo de se posicionar, falar, eu sou mulher, eu tenho que ficar aqui. Quebra isso, por favor, gente. Mulheres, nós temos a nossa feminilidade, não podemos perder essa feminilidade, mas tomar muito cuidado para não sermos mulheres que omitem aquilo que você tem de história, de jornada, de conhecimento, de experiência. Você tem uma riqueza tão grande dentro de você que muitas pessoas estão aí esperando, precisando, e você poderia salvar inclusive vidas pelo simples fato de abrir a sua boca e falar. E não fala, né? E não fala, muitas não falam, tá? E aí, historicamente também, eu tô lendo aqui no meu cérebro, né, nos meus lembretes aqui, que as meninas na criação, eu falo por mim também, nós fomos criadas, eu pelo menos fui criada no sentido de, a menina, ela tem que ser mais delicadinha, ela tem que ser mais agradável, ela não pode entrar numa linha de confronto, evitar conflitos, brigas, enfim. E acabam ali, sabe, com o tempo se fechando. Menina, fica quieta, não se mete, não fala. O que você tá falando? Fica quietinha. Não, isso não é assunto que menina tem que ficar se metendo. Quantas de nós foram submetidas a essas falas, essas repreensões? Eu fui muito, porque eu sempre fui aquela entrona, aquela pessoa que desde pequenininha quer falar, quer fazer bagunça, enfim e tal, e eu tinha muito essa coisa, tá? E aí, gente, concluindo com tudo isso que eu trouxe, eu quero falar sobre essa questão, voltar um pouco naquela questão das referências. Eu, contando um pouco de história aqui, né? Fazendo essa pesquisa, trazendo esses conteúdos aqui para essas aulas, eu me identifiquei com várias partes, assim, várias porções da minha vida que me trouxeram até ser uma pessoa que era totalmente travada. Hoje as pessoas me vêm falando em palestras, em treinamentos aqui mesmo, fazendo live, fazendo vídeos, conteúdo para internet e tal. Acha que eu nasci assim. Acha que eu já saí destravada assim da barriga da minha mãe. Muito pelo contrário, eu fui uma criança extremamente fechada, tímida, morria de medo de falar em público. Morria, gente, morria de verdade, de ter sensação de morte. Quando tinha apresentação na escola, quando tinha feira de ciências que tinha que apresentar alguma coisa, eu não dormia na noite anterior, me dava dor de barriga, me dava vontade de vomitar, eu tinha assim, passava muito mal, era a sensação de morte mesmo, sabe aquela tremedeira da mão ficar gelada e tudo mais? E por muito tempo eu fiquei nesse lugar de ter medo, de sofrer com a glossofobia. Até chegar a um ponto, aconteceu acho que umas 2 ou 3 vezes na faculdade, de eu simplesmente travar no meio de uma apresentação de trabalho na faculdade. Prejudicando o grupo, que eu estava fazendo uma apresentação de trabalho em grupo, eu simplesmente não consegui falar a minha parte. Não por relaxo, por não me preparar, não, simplesmente porque eu tinha me preparado, levei o conteúdo, tinha estudado, mas eu me deixei dominar por aquele medo e paralisei, tá? Então, eu trago esse conteúdo aqui e falo para vocês que tem possibilidade da gente vencer esse medo. Eu venci. Lógico que foi um processo dolorido, foi um processo demorado,
com muitos altos e baixos, muitos acertos e erros, mas sim é possível, tá? Então, se você tá vendo esse vídeo, se você sofre de glossofobia, se você tem medo de falar em público, depois me manda um direct, vamos bater um papo. Eu vou trazer no decorrer das aulas, eu vou trazer algumas experiências minhas para poder compartilhar com vocês, para vocês verem que é comum as pessoas terem esse medo, mas não é comum nós continuarmos com esse medo. Que eu vou trazer aqui, por exemplo, os impactos negativos que isso tem, que isso causa na sua saúde ou até também nas oportunidades que você está perdendo. Quantas de vocês que não estão perdendo um monte de oportunidade? Eu vou deixar isso para as próximas aulas, senão vou trazer conteúdo aqui, tô dando spoiler. E que mais que eu quero resgatar do que eu falei com vocês da minha história? Eu também não tive muitas referências. Quando eu fui promovida para líder na empresa onde eu trabalhava, tinham ali acho que umas 2 ou 3 mulheres que ocupavam posições de liderança. E eu confesso para vocês que assim, eu olhava os comportamentos, para mim não batia muito. Então para mim não eram muito referências. Então eu fui buscar referência onde? Em papéis masculinos. E eu acabei me endurecendo muito. Eu acabei deixando a minha feminilidade de lado e eu fui assim uma gestora extremamente rígida, extremamente, muitas vezes ácida, sabe? E eu decidi, tá, gente? Não tô colocando a culpa em ninguém, não. A responsabilidade é minha por ter sido desse jeito. Me faltaram referências, mas eu podia ter, eu mesma, construído uma referência feminina e feito de uma forma diferente. Mas eu acabei olhando e aí eu vi aquela agressividade nos homens e tal, e eu acabei assumindo esse mesmo papel. Eu peguei e trouxe muito do masculino, aí o meu masculino ficou altíssimo, o meu feminino ficou lá embaixo e eu era aquela chefe, não era nem líder, não era gestora, eu era chefe trator, que era baseado em resultado, e saí atropelando todo mundo. Então, quando eu trouxe aqui nessa pesquisa que eu comecei a olhar, realmente, nós mulheres, nós temos poucas referências femininas de mulheres que se posicionam, de mulheres que realmente se desafiam, que abrem a câmera e começam a falar mesmo não sabendo, mesmo não tendo conhecimento, mesmo não tendo estudado para isso, mesmo não acreditando que, cara, eu sei fazer, eu sei falar, Não, simplesmente abre e vai. Quantas não começaram assim, né? Se eu mostrar para vocês o primeiro vídeo, aliás, quem não me segue aqui, eu acho que todos que estão aqui na live, quem tá assistindo essa aula depois do ao vivo, dá uma olhada lá nos primeiros vídeos que eu coloquei aqui no meu feed. Eu não tirei exatamente para ter esse histórico, porque quando eu comecei, eu já tinha me destravado do medo de falar em público, eu já fazia muitos treinamentos na empresa onde eu trabalhava, fazia palestras e tudo mais, eu já era destravada, eu já tinha me libertado já, mas mesmo assim, é diferente de você abrir uma câmera, falar, a linguagem é diferente, a comunicação funciona de uma forma diferente. E aí, você vai ver ali que parece que é o robozinho falando, sabe? Tipo, muito diferente do que é hoje. Eu tenho muito a melhorar ainda, mas eu sei que eu progredi muito daquele primeiro vídeo pra cá. Mas eu comecei. Eu não tinha experiência nenhuma na internet, mas eu comecei. E esse é o grande segredo para quem quer perder o medo de falar em público. E eu vou já dar um spoiler aqui. É enfrentar o medo, é encará-lo. E muitas vezes, gente, quando a gente tem medo de alguma coisa, quando você simplesmente encara o medo, o que acontece? Você olha assim e fala, pô, por que eu não fiz antes? Por que eu não me desafiei antes? Por que eu simplesmente não fui mais corajosa antes? Eu podia ter, poxa, encurtado tantos caminhos, na verdade. Eu tava vendo uma pessoa dando depoimento que ele tinha, assim, um baita do medo de pular de paraquedas. E foi muito engraçado, né? Porque eu não sei vocês aqui que estão aqui, quem já saltou ou não de paraquedas, eu tive a experiência, graças a Deus, de saltar 2 vezes. E na primeira vez que eu fui, é impressionante, eu não tinha medo, de verdade. Eu fui assim, com uma adrenalina, mas que eu queria muito aquilo, sempre quis muito. Tudo que voa, tudo que é nas alturas, pra mim, assim, me enche de adrenalina e eu fico extremamente feliz de fazer, então eu não tenho medo da altura, de esportes radicais e tudo mais, não tenho.
E aí eu fui, fiz e realmente pra mim foi a melhor experiência da minha vida até hoje. Saltar de paraquedas realmente superou tudo que eu já vivi na minha vida. Então quem não saltou ainda, salte. Por que eu trouxe, desviei um pouco do assunto, mas falando do medo, direcionado pro medo. Quando eu escutei essa pessoa falando que ele tinha muito medo de saltar de paraquedas, e aí ele pegou e foi, mas foi se borrando inteiro. Até chegar lá em cima, ele fala que no vídeo dele, é muito engraçado, porque ele fala que a cada 3 segundos ele foi desmaiando. Ele saltou e aí ele filmou, fez a filmagem e a cada 3 segundos ele ia desmaiando assim, voltava, desmaiava e voltava. Então ele nem curtiu muito o rolê, na verdade, né? Mas depois que ele começou a entender o que estava acontecendo ali, que ele ia voltando, que ele começou a realmente curtir, ele falou, cara, olha o tanto de tempo que eu perdi na minha vida, olha o tanto de tempo que eu fiquei ali com o medo me paralisando, o medo me vencendo, sendo que eu podia ter vivido essa experiência de uma forma muito mais prazerosa, assim como foi pra mim. Eu vivi cada momento ali, assim, é incrível. E aí, quando a gente encara o medo, é isso que acontece. A gente olha pra ele, parece que ele, quando a gente não encara, o medo parece que tem 7, 8, 10 cabeças. É um monstro horroroso, não é verdade? A gente desenha um monstro assim gigantesco. Só que quando a gente enfrenta e a gente olha pra ele, a gente vai de cara a cara mesmo, fala assim, vamos lá, medo, vem, vamos lá, vou te encarar. O que acontece? Você olha e fala assim, nossa, ele nem tem uma cara tão feia assim. Parecia que tinha 10, 20 cabeças, mas tem uma só. Cara, parece até um bichinho de pelúcia, parece um cachorrinho inofensivo, não é? Então a gente precisa se encarar. Mas antes de encarar, a gente tem que querer. E aí fica a pergunta aqui para vocês que estão assistindo ao vivo, que vão assistir depois. Você quer? Você tem que querer, a primeira coisa, para tudo na vida. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Você quer realmente? Porque se até agora você não fez, até agora você não venceu esse medo, talvez você não queira tanto assim. Já tô te desafiando aqui, já tô realmente colocando uma pimentinha aqui para você pensar e refletir a respeito. Mas se você realmente quer vencer esse medo ou qualquer outro medo, encare. Seja forte e corajosa, encare. Só assim a gente vai conseguir vencer os nossos medos, beleza? E o que eu vou pedir para vocês? Vocês que chegaram até aqui, que assistiram o vídeo, compartilha com alguém que você sabe que sofre de medo de falar em público. Ah, Catita, eu não tenho esse medo não, eu consigo. Parabéns, você faz parte da estatística ali dos 25% que não tem esse medo. Venceu já ou já nasceu sem o medo e tá tudo certo. Eu precisei lutar muito e foi ali depois, sei lá, cara, acho que mais da metade da minha vida, foi mais de 30 anos aí que eu tinha já nas costas, que aí eu fui me libertar, que eu fui realmente ter essa facilidade. Hoje eu amo falar em público. Eu amo falar em público. Isso aqui que eu tô fazendo pra vocês é super confortável, uma delícia. Eu amo fazer isso. Quanto mais gente, já palestrei pra plateia de 2.000 pessoas. Quanto mais gente, pra mim, melhor. Amo de paixão. Mas, assim como você que talvez esteja passando por isso, que esteja aí paralisado, eu já passei por isso. E eu sei o quanto que é sofrido. Eu sei o quanto que puxa vida, dói fisicamente, né? A gente passa mal, a gente se sente mal. Então, se você tem esse medo, se você não sabe nem o porquê, talvez você tenha chegado aqui no final da aula e falado, caraca, agora eu entendo por que eu, mulher, principalmente, tenho esse medo e entendo por que isso tá dentro de mim. Por conta de várias questões que você viveu, seja com seus pais, seja com seus professores, com as pessoas que estão ao seu redor, com a sociedade na qual você está inserido, talvez isso tenha te levado a chegar nesse lugar e você acabou escolhendo ficar sendo paralisada ali, sendo travada por esse medo. Mas, muita calma nessa hora. Assista as outras aulas que eu vou colocar aqui durante essa semana, que você vai ver que tem sim uma maneira, e eu sou a prova viva disso, de sair desse lugar, de pelo menos começar a se desafiar, encarar o medo. Lembra do salto de paraquedas? Encarar, olhar pra isso e falar assim, poxa, eu vou, talvez esse medo não tenha tantas cabeças assim, não seja um monstro tão horroroso. E quando a gente encara, a gente fala, puxa vida, podia ter feito isso antes, mas nunca é tarde, tá? Tudo no seu tempo, cada pessoa tem o seu, e talvez você não tenha ainda chegado nesse tempo, mas tomara que com essa aula, com esse vídeo que você está acessando, essa informação toda que eu trouxe aqui com muito carinho, você possa realmente olhar e falar assim, preciso olhar para isso, e eu consigo e eu sei que eu vou encarar.
Beleza? Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo seu tempo. Eu espero ter contribuído de alguma forma para a sua vida, para esse medo abençoado de falar em público e que você comece aí a olhar e no decorrer dessas aulas, chega lá no final, você vai entender que dá para fazer, dá para ser diferente, não preciso continuar sofrendo tanto, tá bom? Beijo, até a próxima aula e bora cuidar da sua vida!